Oi, boa tarde, bom dia, boa noite. Meu nome é Daniela e eu sou do primeiro D. Então, eu vou falar um pouco sobre o livro Alto da Barca do Inferno. Eu vou fazer um pequeno resumo sobre ele, e falar de alguns personagens que eu acho, tipo, todos foram importantes para a obra, mas de alguns que eu gostei bastante. Primeiramente, eu tive um pouco de dificuldade para entender o livro no começo, porque ele tem uma linguagem diferente, então eu dei aquela estranhada de início, mas depois eu consegui entender assistindo uns vídeos no YouTube sobre, lendo também algumas coisas sobre o livro e, né, fazendo umas pesquisas no caso. Bom, então, ela foi a primeira obra teatral escrita e registrada da época, e Gil Vicente, ele montava esses teatros para os nobres, porque ele trabalhava ele servia a corte real, né, no caso. E aí ele servia a corte real, principalmente a rainha, e ele tinha o intuito de trazer a alegria, a diversão para aquele povo. Mas de uma forma assim, um pouco, um tanto indireta, não muito, mas um pouco, ele mostra que a sociedade não era perfeita e ele tem um caráter religioso e também é moralista e humanista. E assim, ele tem muito aquela pegada da religião, ele traz alguns personagens que seriam religiosos, ele traz uma crítica a esses personagens, em relação à sociedade, em relação até mesmo um pouco da igreja, porque aquela época, né, era uma época de quebra e tal, de mudança. E ela foi escrita mais ou menos na época, acho que, se eu não me engano, foi na Idade Média, lá em Portugal. É, A maioria dos personagens do livro foram para a Barca do Inferno. Somente dois, o Parvo e os quatro cavaleiros das Cruzadas, que foram para a Barca do Paraíso. E a maioria foi para a Barca do Inferno por motivos de hipocrisia. N motivos. Eles têm diferentes motivos, mas todos acabam sendo voltados ao seu lado hipócrita. E aí nós temos o frade, né, que seria o padre, que ele foge dos seus princípios. No caso, sabemos que os padres não podem se relacionar com mulheres, né, eles não podem ter um relacionamento com alguém. E esse padre, ele tinha uma amante, né, uma namorada. E isso aí já é um ponto que ele foge dos princípios que lhe foram ensinados. E aí, tipo, Gil Vicente mostra que até mesmo quem passa as ordens, as ordens, né, de certa forma, também pode acabar não seguindo. O que é muito ruim, é uma crítica à sociedade que ele faz. Nós temos também o judeu. Naquela época, era disseminado um forte antissemitismo, um preconceito contra os judeus. E aí no livro o que acontece? Ele chega lá e nem o diabo e nem o anjo querem levar ele. Então, assim, o diabo acaba levando, mas de certa forma contra a vontade dele. E aí, tipo, eu achei, assim, eu ri um pouco com essa cena que eu fiquei tipo, meu Deus, o diabo tá recusando o cara. Então, bem, tipo, ninguém quer levar ele. Só que ele faz uma crítica, né? Tipo, da forma que as pessoas criticavam as outras, julgavam as outras, excluíam as outras, simplesmente por não fazer algo que a sociedade queria que eles fizessem. E é basicamente isso. Tem muitos outros personagens. Tem uma cafetina, que é a Brígida Vaz. Tem um. Tem, cadê? Tem o Fidalgo, que ele era, ele era representava os nobres ociosos de Portugal. O Onzeneiro, que ele era tipo um agiota, sabe, da época. Também tem o Sapateiro, que, se eu não me engano, é o sapateiro que ele ouvia a missa, mas ele roubava, né? Tipo, não dá. E alguns outros, o corregedor e o procurador, que eles encenam, né, a burocracia jurídica da época e também eles são corruptos, a gente consegue ver isso um pouco no livro. Então, corrupção não é algo bom para nossa sociedade, para sociedade nenhuma. Então, é uma crítica que ele deixa aí. E o enforcado, coitado, ele chega lá achando que ele vai direto pro céu porque enganaram ele, mas não, ele vai pro inferno. E aí, tipo, ele foi enganado e ele já foi condenado. Então, essa é uma outra crítica dele. E bom, agora eu vou fazer entrevista com a Letícia e o Gabriel, que são dois amigos meus.
Eu também falei um pouco para eles sobre o livro antes, né? Sobre os personagens, eu detalhei cada um deles. E eles já. Porque eles nunca tinham lido, então eu falei um pouco sobre o livro. Bom, eu vou fazer as perguntas e vou pedir para cada um responder. São 3 perguntas. E a Letícia, ela tem 18 anos, está cursando pedagogia, só que no momento ela estuda em faculdade, ela faz faculdade federal, e a faculdade não está tendo aulas por conta da pandemia e tudo mais, então ela tá meio parada, mas ela ainda tenta ficar estudando e buscando conhecimento. Já o Gabriel, ele tá com 20 anos e ele tá cursando psicologia.